Meus queridos, não sei se você já parou para pensar sobre isso, senão você pode pensar agora comigo. Mas você já parou para pensar por que algumas igrejas enfatizam mais os milagres do que o próprio Deus que os realiza? Você já parou para pensar por que igrejas ditas como reformadas, assim como esta, priorizam a pregação da palavra e são muitas vezes vistas como frias ou distantes do mover do Espírito, simplesmente por não colocarem os sinais e maravilhas como o centro da fé? Já pararam para perceber que muitas igrejas vivem de testemunhos? Com que propósito? Para edificação e glória de Deus? Ou para demonstrar que são favorecidos mais do que os outros? Será que o foco está na transformação espiritual ou apenas na exibição das bênçãos ali proferidas? Saiba que o verdadeiro testemunho não deve ser uma ferramenta de autopromoção ou comparação, mas um reflexo da obra de Deus que leva à maturidade espiritual e ao compromisso com Cristo. Milagres existem, mas o maior deles foi a aplicação da obra de salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário, no meu e no seu coração. Mas quem é esse Cristo que veio salvar o pecador? Quem é esse Cristo que veio te libertar do cativeiro da morte e da condenação? Quem é esse Cristo? Os evangelhos na Sagrada Escritura nos revelam quem de fato ele é. Não apenas alguém que foi prometido, mas a realidade daquele que é a promessa se cumprindo. O Antigo Testamento mostrou os sinais daquele que haveria de vir. E o Novo Testamento revela aquele que veio e fez essa obra maravilhosa de salvação. E estamos então diante de um evangelista. João, no seu evangelho, ele começa revelando a chegada da plenitude dos tempos. O Verbo que se encarnou. A glória eterna presente desde a criação se manifestando na carne. Quando olhamos o cenário anterior do primeiro capítulo, nós vemos o Verbo sendo apresentado e um homem sendo um portador do anúncio da plenitude dos tempos. Esse homem conhecido como João Batista, o precursor de Jesus. E João Batista vai preparando e endireitando o caminho do Senhor no deserto. Muitos vão crendo na certeza e na esperança daquele a quem ele anunciava. E ainda no mesmo cenário, em cena diferente, João Batista passa a mostrar que aquele que está caminhando é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E muitos dos discípulos de João passaram a ver a própria mensagem pregada por João Batista. Ele está diante deles e agora eles podem seguir o verdadeiro Senhor dos Senhores, aquele que veio para salvar. E diante disso nós temos alguns acontecimentos sendo descritos para nós ainda no primeiro capítulo. Se você olhar, há uma sequência de dias que vão sendo desenrolado com cenários interessantes para aquilo que será o cenário das bodas de Caná. Quando você vai para o versículo 29, você tem lá no dia seguinte, no 35 no dia seguinte e no 43 no dia seguinte. No 29 nós temos aqui João dizendo: esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E no dia seguinte João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E ele apresentou: aqui está Jesus. E esses discípulos foram até Jesus. E Jesus agora passa a chamá-los. Esses começam a andar com o Mestre. Depois disso, da chegada de André, João e Pedro, nós temos um outro no dia seguinte, que está no versículo 43, quando Jesus resolveu ir para a Galileia
E ali ele encontra Filipe e Natanael. E os convida a segui-lo também como seus discípulos. E agora Jesus está diante de André, João, Pedro, Filipe e Natanael, como aqueles que já seriam os discípulos, os 12 que caminhariam e seriam testemunhas vivas da obra redentora de Cristo Jesus. E eles chegam em Caná da Galileia. Eles chegam em Caná da Galileia para um casamento. E esse casamento é relatado para nós como o momento em que Jesus vai se revelar como Cristo prometido, aquele que de fato é o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos compreender esse cenário, que ele vai se descortinar em algumas cenas, povoando primeiramente esse cenário em que elas vão se aparecendo, onde as cenas vão acontecendo. Nós temos aqui o texto nos revelando que é um casamento. Vamos lembrar como era o casamento lá antigamente? Os casamentos, queridos, naquele tempo eles duravam não um dia, não algumas horas. Os casamentos duravam dias. 7 dias de casamento. Viu, Denis? 7 dias de celebração de casamento. O seu só foi algumas horas. Mas isso só acontecia depois de mais ou menos um ano de comemorações em noivado. E era terminado então, iniciado o casamento, quando o noivo e seus amigos iam até a casa da noiva. Tomavam a noiva e levavam ela para a casa do noivo, para então iniciar a festa de casamento. E as festas de casamento eram ocasiões alegres, durante os quais os convidados consumiam grandes quantidades de alimento em vinho. Na cultura hebraica, o consumo de vinho fazia parte do entretenimento dos convidados e da apreciação da convivência de uns com os outros. Mas essa bebida, por sua vez, era diluída com água para manter um nível de álcool baixo. Por quê? Porque também era proibido para eles a embriaguez. Fato é que o próprio Cristo descreve que a embriaguez é pecado. O texto diz que a certa altura da festa, os criados viram que o suprimento de vinho estava diminuindo e ia acabar. E esse apuro causaria um embaraço para os noivos. Afinal de contas, isso poderia sair mal para eles perante a sociedade. Algo precisa ser feito. O vinho, o símbolo da alegria, está acabando. E agora? O que fazer? E isso poderia, além de causar vergonha social, também despesas para os noivos, que deveriam correr para encontrar bons vinhos para a continuidade da sua festa. Nesse cenário, se você olhar para o texto, Maria já está na festa. Quem chega na festa é Jesus e os seus discípulos. Maria já está na festa. Ela era uma das convidadas. Estudiosos sugerem que possivelmente ela estivesse servindo ali como uma ajudante, pela forma como ela fala com os outros serventes. Mas outros estudiosos dizem que ela era parente de algum do noivo ou da noiva, e por isso ela se fazia presente e tinha autoridade também para falar com os serventes. Isso não nos cabe. O que de fato o cenário nos leva é que Maria tem um papel também importante neste casamento, nessa cerimônia. Esse é o cenário. Diante desse cenário, 3 cenas vão relatar para nós esse grande milagre e o objetivo desse milagre. A primeira cena, você pode perceber, sendo descrita aqui nos versículos de 3 a 5, que nos dizem: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Faltou vinho. Esse é o problema. Maria entra em cena e se dirige a Jesus para que ele intervenha na situação.
Mas vamos pensar em alguns fatos antes de entrar dentro desse diálogo. O primeiro deles, se você lembrar no Cântico de Maria que nós lemos, ela, com Jesus ainda no ventre, ela anuncia que de fato esse era o Salvador, que ele era o Redentor, que ele era o prometido de Deus. Maria sabia quem era Jesus. Se você lembrar também, Jesus, adolescente, 12 anos, quando Maria e José se deram conta que ele não estava ali do lado deles, quando estavam voltando para casa, eles começam a correr atrás para saber aonde estava Jesus, porque ele estava perdido na percepção deles. Mas Maria e José chegam no templo, Jesus está lá, sendo assistido na sinagoga. E aí Jesus vai dizer para eles: por que me procuram? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? E Lucas vai afirmar que eles não compreenderam o que Jesus disse. Porém, a sua mãe guardou tudo no seu coração. Possivelmente Maria ouviu, soube dos acontecimentos do batismo e da descida do Espírito Santo sobre Jesus. Porque ela tinha um relacionamento sólido com o seu filho. José já havia falecido. O filho mais velho, Jesus, antes do ministério público, ajudava os seus irmãos no desenvolvimento, na criação e na caminhada. Mas agora um fato acontece. Maria, na sua intimidade, e sabendo de fato quem era Jesus, ela vai direto naquele que iria resolver isso, naquele que ela já sabia que iria se manifestar em algum momento, seja com um grande milagre ou não, mas ela sabia que Jesus iria se manifestar. Então ela vai direto a Jesus e fala para Jesus: eles não têm mais vinho. E qual foi a resposta de Jesus? Na cultura ocidental, pode soar estranha e rude a forma como Jesus disse à sua mãe. Se você for para a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, lá está escrito mulher. A Nova Almeida, que nós lemos, já traz senhora. E diz: senhora, o que está me dizendo? Ou mulher, que tenho eu contigo? Podemos ainda traduzir isso como: o que a sua preocupação tem a ver comigo? Jesus, ao falar a responder assim a sua mãe, ele não está desrespeitando Maria. Porque no tempo de Jesus, a palavra mulher era título de respeito, era de certo modo chamar a pessoa de querida. Então Jesus está dizendo para sua mãe: minha querida mãe, por que se preocupa com isso e traz essa preocupação para mim? E ele responde: ainda não é chegada a minha hora. Segundo um comentarista, ele vai dizer que essas palavras, na verdade, colocaram uma distância entre ele e sua mãe, para que ela reconhecesse que uma mudança havia acontecido no relacionamento deles. Maria tinha de reconhecer que Jesus não era mais o seu provedor, mas que agora cumpria o papel para o qual Deus o havia chamado. As palavras misteriosas, ainda não é chegada a minha hora, apontava para o seu iminente sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. E Maria teve de se lembrar das palavras ditas por Jesus quando ele tinha 12 anos lá no templo. Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? O que Jesus fez foi mostrar para Maria que agora na sua missão, Maria não podia mais interferir, muito menos mediar. Maria tinha o seu papel importante e relevante, mas agora a missão de Jesus não dependia da intervenção de Maria, mas dependia de Jesus fazer a vontade do seu Pai. E Jesus não poderia fazer nenhum milagre mediante a intervenção da mãe, somente mediante a vontade do Pai. Por isso que foi necessário
em primeiro lugar, Jesus colocar Maria na sua condição de pecadora e necessitada de um Salvador. E ao fazer isso, Jesus está dizendo e mostrando que Maria também necessita da mesma salvação que todos os outros que ele iria salvar na cruz do Calvário. Maria não é mediadora. Maria não tem intervenção. Maria é apenas a mãe de Jesus. Uma mulher importante na história, mas ela é a mãe de Jesus. E Jesus então mostra que a sua missão depende agora da vontade do seu Pai. E Jesus transformou o relacionamento íntimo entre a mãe e o filho no de uma pecadora necessitada de um Salvador. Portanto, minha hora aqui significa o cumprimento de sua missão, quando a sua verdadeira natureza for revelada. E veja que após isso, Jesus revela a sua natureza, revela o seu poder, revela quem ele é. Mas ele só pôde fazer isso quando Maria entendeu e submeteu aquilo que ele disse a ela. E Maria, em fé, chega aos serventes e diz: façam tudo o que ele pedir. Ela reconhece, se submete e ela aguarda, no tempo da vontade de Deus, a realização da obra. Mas em fé ela se pronuncia e diz aos serventes: façam tudo que ele disser. Então, nessa primeira cena, nós temos duas situações muito importantes acontecendo. Primeiro, Jesus, antes de manifestar a sua glória, ele primeiro coloca Maria como pecadora, necessitada do seu Salvador, que agora seria o Cristo. Não era mais o filho de Maria, agora é o Filho do Altíssimo, o Salvador, que veio remir os pecadores através do seu sangue purificador. E segundo, mostra também a fé de uma mãe que reconhece quem é o seu filho, como fez no cântico que ela proferiu, tendo ele ainda em seu ventre. A segunda cena agora nos mostra a ação milagrosa desse Jesus. Os versos de 6 a 8 nos dizem: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um cabia cerca de 100 litros. Ou seja, nós já tínhamos aqui 600 litros. E Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Os vinhos, eles não ficavam em potes de pedra, ficavam em cântaros. No pote de pedras ficavam apenas as águas da purificação. Quando os judeus, antes de chegar para desfrutar do alimento da festa, eles precisavam fazer o quê? Segundo a lei, lavar as suas mãos. A água não era limpa, a água era suja, mas a água representava a purificação na lei. E é dessa água que Jesus vai fazer um milagre da transformação de água em vinho. Jesus diz: junta essas talhas de pedras. E agora nós vamos ver o milagre acontecer. Jesus pede para os serventes tirarem um pouco de água e levarem ao responsável da festa. E isso sem alarde. Somente o ato de pegar nessas talhas de pedra a água na taça e se dirigir até o responsável da festa. Era apenas isso. Jesus não falou nenhuma palavra mágica. Ele não fez nada extraordinário diante dos homens para mostrar o seu milagre. Ele apenas disse: pegue a água e leve ao responsável pela festa. E aqui, queridos, há um sentido espiritual. A água que servia para a purificação que a lei e os costumes judaicos exigiam representava toda a antiga ordem cerimonial.
que Cristo haveria de substituir por algo novo e muito melhor. Não apenas como obrigação, mas acima de tudo como fonte da verdadeira alegria. E Ele mesmo derramou o seu sangue para ser a alegria de todos aqueles que o sangue remidor dele lavou e os transformou nessa viva esperança. O texto diz então que esses homens, esses serventes, levaram essas taças de vinho. Estes homens tiraram água do recipiente, a qual foi transformada imediatamente em vinho. E o autor aqui, queridos, não deseja transmitir a ideia de que apenas uma pequena porção de água havia sido retirada e transformada em vinho. Pelo contrário, o sentido parece ser de continuidade. O verbo parece ser de continuidade. A ideia é: pegue e leve e continue levando. Pegue e continue levando. E a ideia da transformação aqui, de acordo com o texto, e os estudiosos conseguem entender, é que a transformação acontecia no ato de pegar com a taça a água. E não que todas as talhas de pedras, os potes de pedras já estivessem com o vinho, mas estavam com água. E na medida que pegavam dali, o vinho aparecia. Como explicar isso? Não tem como explicar. Milagre não se explica. Milagre a gente só glorifica. Porque o poder é de Deus. E o poder de Deus sobressai a todo e qualquer entendimento humano. E nós sabemos, queridos, que fazer vinho leva um processo de longo tempo, que começa com o cultivo das uvas, depois de colhê-la, tem que espremê-las. Por último, você coleta o suco. Você deixa isso guardado por um tempo. E nós sabemos que a melhor safra do vinho é as mais antigas de todas. A de séculos e séculos serão as melhores safras. Mas o provador daquela festa, o responsável da festa, vai dizer: esse é o melhor vinho que eu já tomei. Então vem o resultado, e essa é a terceira cena. Os versos de 9 a 11 a descreve para nós. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. E o que ele fez? Chamou o noivo. Ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória. Quando o chefe da festa provou, não sabendo que se tratava de um milagre, disse ao noivo que algo estava errado. Porque é costume servir o vinho bom primeiro e por fim o vinho inferior. Mas você, noivo, guardou o melhor vinho até agora. O chefe do serviço pensou que essa obra tinha sido do noivo. E agora há disponível uma grande quantidade do melhor vinho já tomado. O milagre sobre a natureza foi o primeiro de Jesus, e um dos seus propósitos se concretiza. E o propósito é, segundo o verso 11, para que a sua glória fosse manifestada. Mas não só isso, para que aqueles primeiros discípulos que já estavam caminhando com Jesus pudessem ver e crer naquele a quem eles passaram a seguir. Os milagres são necessários e são próprios do caráter de Deus, e Ele os realiza para um propósito eterno. O maior propósito, segundo João, foi manifestar a glória de Cristo, e o objetivo propositivo de todos os milagres na Bíblia é para confirmar a revelação dada por Deus de que, de fato, Jesus é o Filho unigênito do Pai. Segundo o teólogo sistemático, a entrada do pecado no mundo torna necessária a intervenção sobrenatural de Deus nos cursos dos eventos, para a destruição do pecado e para a renovação da criação.
apontando para aquele que realiza toda essa obra. O Deus providente age no plano terreno segundo o seu propósito, governo e providência, revelando o seu caráter ao mundo. Queridos, como nós podemos tirar desse cenário, dessa cena e dessa realidade que aconteceu nas bodas de Caná como o primeiro milagre de Jesus, lições para nós hoje? Eu quero aplicar isso pensando com vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, perceba que no relato, o personagem principal não é a noiva. No casamento, é a noiva, o seu vestido, toda a forma como ela pensa a cerimônia, se prepara para a cerimônia. Contudo, aqui, o noivo e a noiva sequer são mencionados pelos seus nomes. Apenas sabemos que eles estão lá, porque há um casamento. Mas o personagem principal é o convidado. O personagem principal é Jesus Cristo. E há uma medida de simbolismo nisso. A presença de Jesus no casamento aponta para o banquete do casamento celestial no fim dos tempos. E nessa ocasião, Jesus, que é o noivo, resgatará a noiva, que somos nós, sua igreja. Jesus não transforma mais água em vinho nos casamentos, mas ele deve ser o convidado principal. Ele deve ser o centro do seu lar. Ele deve ser o centro das suas decisões. Ele deve ser o centro da educação dos seus filhos. Porque se ele não for o centro do seu casamento, haverá ruínas ao invés de bênçãos. Mas quando ele, de fato, é o centro do seu relacionamento, não há ruína, há bênçãos, mesmo diante das lutas e dificuldades. Porque nós aprenderemos com ele a amar o imperfeito e fazer do imperfeito a vivência para um propósito maior, que é a vivência do propósito eterno. Nós casamos para glorificar a Deus. Ele é a pessoa mais importante no nosso casamento, na criação dos nossos filhos e no nosso plano terreno. Segundo, perceba que Maria não é mediadora de Cristo e gentilmente Jesus demonstrou que ele veio para salvá-la do pecado como qualquer outro. É esse Jesus que afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Entenda com isso que não mediamos também obra nenhuma que é de Cristo. Nós não realizamos o que é dele. Na verdade, nós precisamos descansar na sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Não deixe que seu orgulho o faça autossuficiente, mas que a sua humildade revele a sua dependência de um verdadeiro Salvador, que comprou com o precioso sangue dele a sua vida, para não ser mais sua, mas ser dele. Você não pertence a você mesmo, você pertence ao seu Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro, muitas igrejas hoje enfatizam excessivamente os testemunhos de milagres, como nós falamos no início. Curas e experiências sobrenaturais, mas negligenciam a pregação do Evangelho que revela o verdadeiro autor dessas obras. Embora os milagres possam ser sinais do poder de Deus, eles não devem se tornar o centro da mensagem, pois sem o verdadeiro Evangelho, eles perdem o seu propósito. O foco deve estar em Cristo, sua obra redentora e o chamado ao arrependimento e transformação. Por isso, quando a igreja se preocupa mais com os efeitos do que com a fonte, qual é o risco de criar seguidores de sinais e não discípulos de Jesus? Aqui no capítulo 2, no final dele, Jesus vai dizer: estes que me seguem pelos sinais que eu faço, eu os conheço. Não preciso que ninguém me fale quem são. Eu os conheço. Quarto e último, queridos, a nossa fé não é produto de pequenos milagres.
mas o grande milagre que é a salvação. Portanto, a sua fé não é alimentada pelas experiências sobrenaturais, mas por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O maior milagre já ocorreu. Não foi a água sendo transformada em vinho, mas Jesus Cristo morrendo e ressuscitando na cruz para salvar pecadores da condenação eterna, dos quais nós fazemos parte. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Ou seja, o maior milagre já experimentado por nós foi a salvação e a presença de Jesus em nossas vidas. O maior dos sinais está em nós e causa alegria em nosso ser, e isso basta. Isso é suficiente. Se você é salvo em Cristo, a sua busca não é por experiências milagrosas, mas de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus para ser santo como Ele é santo. Mas se ainda você não é salvo, creia que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e só Ele pode realizar esse milagre em sua vida e ser suficiente para você, que sente vazios existenciais contínuos na vida. Só Ele pode preencher tudo o que falta em você. Ele é o Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a viver essa vida do maior milagre já recebido, que foi a salvação, e viver a alegria da salvação continuamente enquanto aqui trilhamos. Não buscando as experiências sobrenaturais, mas vivendo o sobrenatural que já aconteceu, para a glória de Deus Pai. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.